E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Prongs. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o Enigma do Milênio de Yu-Gi-Oh! Eu tava devendo muito fazer essa peça, o meu noivo é muito fã de Yu-Gi-Oh! E eu sempre falei pra ele que um dia eu ia fazer e até hoje eu não tinha feito. Então pra redimir isso, tá aqui, tá feito o Enigma do Milênio. Essa peça aqui vai ficar no nível de dificuldade iniciante. Apesar de ser um quebra-cabeça, porque tem várias pecinhas pequenas para ser coladas, nada do que um pouquinho de paciência que você consegue montar a peça. Essa peça foi bem simples de fazer, eu fiz ela quase que num surto e eu utilizei praticamente só papelão e papéis recicláveis, um pouquinho de papelão Paraná para completar a peça, porque tava meio com poucos papéis recicláveis, eu já tinha usado eles para outras peças. Então é isso, ela ficou extremamente leve, super brilhante, e se você quer descobrir como fazer, segue aí. Bom, para fazer o Enigma do Milênio, eu primeiro peguei essa imagem na internet, foi muito fácil de achar essa imagem na internet e imprimi ela de base. Vem com esse formato que você faria para fazer direto de papel, ela tem uma aba ali de você recorte, mas eu vou usar ela só de base para minha peça, então eu vou até recortar essa abinha fora, não precisamos dela. Para fazer o Enigma do Milênio, eu resolvi utilizar vários papelões diferentes que eu tinha aqui. Caixas de sabão em pó velha, caixa de embalagem de doce antigo e um pouco de papelão Paraná. Tudo que eu tinha de papelão que não fosse de gramatura muito alta foi o que eu escolhi. E inicialmente eu utilizei essa imagem da internet, do jeito que ela veio, para fazer o desenho no meu papelão. Só que quando eu comecei a recortar as peças, eu reparei que essa imagem ela está torta, ela não é um triângulo certo, os lados dela são diferentes entre si. Então o que eu tive que fazer foi pegar um outro papel, redesenhar esse triângulo para ter certeza que ele estava certo. E aí eu tive que ajustar de novo as minhas peças, já aí com uma formatação mais correta. Então assim, pegar às vezes uma imagem aleatória na internet não é a melhor solução. Eu tive que refazer praticamente todos os passos para poder fazer com que essa peça ficasse retinha, ela tava torta, né? Um lado ficava bem maior do que o outro. E se você quiser me acompanhar nas minhas outras redes sociais, eu gostaria muito de te ter lá no Instagram. Vai lá e dá uma olhada. A gente posta muita coisa bem legal, tem conteúdo extra, além de eu falar com vocês mais tete a tete. Então é isso, eu espero você por lá. Depois que eu já tinha refeito as medidas, acertado as medidas, eu prendi com fita crepe mesmo em volta pra ela ficar, né, no formato ali. E eu utilizei isso de base pra recortar o que é o quadrado que vai no topo da nossa peça, né? Eu recortei ele grosseiramente até um pouco maior do que eu preciso que ele seja, porque aí qualquer diferencinha na hora de colar as peças, eu tenho volume ali pra poder gastar e não acabar ficando com uma peça um pouquinho menor do que o que eu preciso, né? Eu aproveitei também para marcar o meio desse quadrado e eu peguei arame para fazer a alça. Eu queria que a alça tivesse sustentação, que ela não fosse só uma alcinha colada do lado de fora. Então eu peguei, medi, fez 2 furos, peguei um pedaço de arame, dei uma volta nele, passei por dentro desses 2 furinhos e entortei cada uma das perninhas que sobrou do lado de dentro para dentro de si, né? Um de frente pro outro. Assim eu tenho certeza que essa alça que vai ficar na cima da minha peça, ela tá firme o suficiente, ela não vai descolar nem nada assim. E para finalizar, eu reforcei tudo com cola quente. E aproveita que você tá por aqui e se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente posta conteúdo toda segunda-feira às 11h30 da manhã e shorts à quinta-feira às 19 horas. Bom, agora eu vou utilizar cola quente para fazer em definitivo todas as colagens desse meu triângulo, né, inicial. Eu vou, depois que a cola quente estiver completamente assentada, remover as fitas crepes do outro lado. É importante também quando você for passar a cola e tal, ter certeza que tá o mais retinho possível, que não tá torto, porque senão ela vai acabar fixando nessa posição, né? Então eu apoiei contra a mesa para ter certeza que tá tudo certo, tudo arrumadinho do melhor jeito possível e esperei esfriar. Depois que ela estava completamente fria e já estava na posição, dá pra ver que eu fiz alguns reforços por dentro da tampa. Eu achei que a tampa ficou um pouco molenga e para ela não acabar ficando torta a hora que eu colasse, eu acabar realmente não tendo sustentação do resto da peça, por mais que é tudo de papelão, é levinho, né? Eu resolvi colocar essa sustentação do lado de dentro. Isso é um extra, por isso que eu não incluí pra vocês. Isso é um monte de extra, são 2 palitos de picolé cruzados um no outro. E aí eu vou colocar cola quente em toda a borda dessa peça
para fechar o nosso triângulo. Toma cuidado certinho para saber se está tudo certo, tudo angulado, e cuidado também para você não se queimar nesse processo, né? Mantenha tudo no lugar e não se queime, é um processo muito importante. E aí eu utilizei a tesoura para tirar qualquer excesso que tivesse ficado de material. Como eu comentei para vocês, eu recortei esse retângulo com excesso de material, porque isso facilita o meu trabalho depois. É mais fácil você tirar o material do que eu ter que colocar material depois. Bom, agora eu vou utilizar a Stylo Plus, eu já comentei com vocês dela aqui, porque eu tô na fase de teste para fazer um review para vocês, e eu vou utilizar ela apenas para ter certeza que todas as bordas estão bem retinhas. Eu já recortei elas anteriormente com a tesoura, mas como eu tenho a possibilidade de usar a ferramenta, eu tô utilizando ela para deixar todas as beiradinhas o mais certinhas possível. Agiliza bastante o meu trabalho, e eu tô gostando bastante de trabalhar com essa ferramenta, ela é bem leve, bem silenciosa, tem uma potência muito agradável de se trabalhar. Tá, a passarinha tá participando do tutorial. Agora eu fiquei debatendo um pouco com o Dan qual era o desenho correto do Enigma do Milênio. Cada pedaço do mangá que a gente achou tinha um desenho diferente do Enigma, cada pedaço do anime, imagens de referências, em cada momento da vida do Enigma do Milênio, ele foi desenhado de um jeito diferente. Então eu decidi por um dos formatos que eu já tinha encontrado na internet, e eu vou utilizar ele para ser o meu formato base do Enigma do Milênio. E como vocês podem ver, a Isis, que é essa bolinha de pelo rajada que está em cima da mesa, ela queria muita atenção da mamãe dela. Mas ela queria, assim, muita atenção, e eu não estava dando. Porque para você recortar essa parte do processo, é um pedacinho meio chato de fazer. Porque eu vou recortar cada detalhe da peça de referência, e aí depois eu vou dividir todo mundo e numerar, aí eu vou passar papelão, eu vou recortar tudo de novo e numerar, ter certeza que eu não tô me perdendo na colagem. E ela queria muito minha atenção. Então ela subiu na mesa, ela bateu o rabo, ela virou bundinha, ela foi para um lado, ela foi para o outro. Ela queria participar do que eu estava fazendo, então eu apreciei esse momento. No final, eu tava com todas as peças recortadas. Eu recortei cada painel por uma vez, fui colando um de cada vez para ter certeza que eu não ia me perder. Mas o processo é exatamente o mesmo que eu mostrei anteriormente para vocês. Eu pego o desenho, eu recorto aquele desenho base, passo ele pro papelão que eu vou usar, recorto o papelão e aí eu vou dimensionando eles em cima dessa minha peça. Eu tô utilizando a cola de artesanato número 2 da Tech Bond, super cola de artesanato. E algumas peças, como eles têm que ter esse vãozinho entre um e outro, eu acabo recortando um pouco mais entre as arestas na hora de recortar. Foi por isso que eu fiz um painel por vez. Um painel, eu falo um lado da pirâmide de cada vez, né? A última parte da pirâmide que eu fiz foi a parte de cima. Por quê? Porque todas as linhas do Enigma do Milênio, elas meio que se unem. Então, para ter certeza que a parte de cima ia ficar com as uniões exatas das laterais, eu esperei para fazer a parte de cima em separado e eu fiz ela analisando cada um dos painéis, cada uma das laterais que tinha. Para colar, eu utilizei cola branca. Por quê? Porque o papelão Paraná, às vezes ele não se dá muito bem com as colas instantâneas. Ele acaba sugando a cola instantânea, principalmente as de viscosidade mais baixa, e não fixa. Por isso eu utilizei cola branca para colar essa parte. É só você deixar de um dia para o outro que ela fixa muito bem. Agora eu vou fazer todos os detalhes do painel da frente, né, que é o olho, e depois eu também vou fazer a alça desse mesmo material. Eu tô utilizando a misturinha que eu já falei para vocês aqui um monte de vezes, que é a massa de EVA com a massa de biscuit. E eu desenhei grosseiramente onde é que ia ficar os detalhes, só para eu ter noção, né, de quanto espaço eles tinham que ocupar, para eu ter noção de quanto grossa tinha que ser essa minhoquinha que eu tava fazendo de massa. E a primeira coisa que eu fiz foi a borda do olho, e eu sempre fiquei conferindo com o Danilo, por isso que eu viro a peça pro outro lado, porque que o Dan é o fã de Yu-Gi-Oh!, então eu tenho que ter certeza que ele está satisfeito. Se ele estiver satisfeito, tá tudo bem. E, inclusive, ele não ficou satisfeito com a bolinha central do olho, eu refiz ela, porque ele achou que tava muito baixo. E na parte das perninhas, você tem que fazer a perninha e depois colocar em cima delas os entalhes que terminam o desenho, tá? Então depois eu peguei uma esteca e passei por cima aonde ficava todos os baixos relevos do painel da frente. E esperei secar o suficiente para fazer a alça. Esperar secar ao toque, né? Não fiz instantaneamente uma peça com a outra. A alça, eu utilizei o mesmo material, eu fiz uma minhoquinha de massa. Com a régua, eu fiz um veio no meio da minhoquinha de massa, né? Para que ela encaixe no meu arame. E aí, fica bem simples, é só você pressionar a massa contra esse arame e você consegue fazer que isso pareça uma coisa só e fique bonitinho, né? Eu só pressionei com os dedos para dentro,
para ter certeza que ela ia cobrir, mas eventualmente depois que ela secou, eu coloquei mais massa na parte de dentro para terminar de fechar, porque ela tinha secado e tinha ficado alguns vãozinhos. Mas essa massa é muito fácil de trabalhar e se você precisar fazer alguma coisa que nem essa, sempre dá certo. E eu esperei secar bem de um dia pro outro, pelo menos essa parte, pra gente começar a entrar no processo de pintura, né? Uma coisa que eu fiz previamente, que eu não mostrei pra vocês, foi passar uma camada de batida de pedra na peça toda. Por quê? Porque eu queria acabar com os defeitinhos que tinham ficado em algumas emendas. Então eu aproveitei e passei também batida de pedra na peça toda. Eu já tenho vários outros tutoriais onde eu mostrei batida de pedra pra vocês, mas como esse é um passo extra, eu não incluí ele no tutorial. E agora eu vou utilizar um papel cartão, se eu não me engano é o nome desse papel, aquele que é colorido de um lado, e eu vou utilizar ele pra fazer os detalhezinhos, os últimos detalhes que faltam nessa peça, que são aquelas arestinhas bonitinhas que tem de acabamento no topo de cada um dos painéis triangulares e na base de cima, na base em cima quadrada, tá? Então, o que que eu fiz? Eu apoiei a peça nesse papel e desenhei grosseiramente qual era o formato que eu precisava. Por quê? Porque como você monta a peça, a angulação da peça vai diferenciar muito do que você tem que fazer, né? Então eu recortei e utilizei isso de template para fazer todas as pequenas arestas. No total você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas pro lado triangular e 4 arestas pro lado que é quadrado. Eu tô com um retângulo na cabeça, mas isso aqui é um quadrado. Depois que eu tava com todas essas arestinhas bonitinhas e recortadas, eu vou usar de novo a cola do artesanato número 2 da Tech Bond para fazer a colagem deles. Primeiro colocando só um pouquinho de cola na parte de cima da peça, para ter certeza que ela tá alinhada, e depois eu passo cola em tudo. Também porque se eu precisasse fazer qualquer ajuste de recorte, eu tinha espaço, né, para poder fazer isso. Cuidado que essa cola é boa e eu fiquei com pedacinhos da peça nos dedos algumas vezes, porque ela é realmente boa. Se você for fazer isso com cola, com super cola, que eu tô fazendo, com adesivo instantâneo, vá com bastante cuidado, com bastante delicadeza, porque se for um adesivo instantâneo bom, de qualidade, ele vai ter uma fixação rápida e você vai ter que ser preciso. Se você tiver dificuldade ou não tiver mão firme, eu recomendo uma cola branca, por exemplo, e aí você espera de um dia pro outro para ele secar. Aí eu levei lá fora e completei a finalização, né, o primer, com o primer cinza da Tech Bond em spray. Eu passei na peça toda. Depois do primer em spray, eu passei uma tinta preta. E por que que eu passei a tinta preta? Porque se não aparecesse o dourado, né, no fundo, ele não ia ficar cinza. Então a tinta preta é muito importante você passar antes do dourado, ainda mais porque os dourados eles ficam muito mais vivos, muito mais bonitos num fundo escuro, num fundo preto. E aí depois dessa tinta preta completamente seca e passada obviamente em todos os lados, eu vim com a tinta dourada da Tech Bond para finalizar a peça. E é assim que a nossa peça ficou. Eu finalizei a peça nesse ponto, só com o dourado. Mas se você quiser, você pode escurecer todos os baixos relevos utilizando uma tinta preta, diluída, um nanquim, alguma coisa assim. Tem outros tutoriais aqui no canal onde eu mostro essa técnica. Eu não vou fazer nessa peça, pelo menos não por enquanto, mas fica aqui a dica. Se você quiser dar um efeito bem legal nessa peça. E se você quiser apoiar o canal mais efetivamente, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui no YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica aqui e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são muito especiais, eu sei que a gente fala isso todo vídeo, mas é verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho que dizer que a tinta da Tech Bond dá um acabamento muito, muito, muito bonito. E eu tô meio que viciada em fazer assim pra ver a peça brilhar na câmera aqui na luz. Ela fica uma peça muito leve. Você pode colocar ela num cordão dourado, se você quiser, de metal, ou aqueles cordões de tecido que tem dourado para ficar um pouquinho mais confortável. Como ela é bem levinha e a gente colocou isso aqui bem assentado na peça, fica super confortável. Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso, beijo e até a próxima.